Muito bom dia a todos e a todas. Obrigado mais uma vez pela presença. Nós estamos indo agora para o terceiro painel, que encerra as sessões com os nossos convidados, antes da nossa apresentação especial da ministra Carmen Lúcia, que virá logo a seguir. Eu gostaria de começar esse painel convidando aqui ao palco três grandes amigos que nos inspiram no dia a dia, começando pela Luísa Helena Trajano. Luísa, por favor. Você, por favor. O Jefferson de Paula, CEO da ArcelorMittal. Por favor, Jefferson. E o Edu Mufarrege, idealizador do Renova BR. Edu, por favor. Por favor, por favor. Sentem-se. Por gentileza, Luísa. Esse nosso pequeno grupo, né, que a partir de hoje tenho certeza que se transforma num grupo muito maior, ele tem uma grande ambição, né, de fazer com que a gente possa ter esse segmento da sociedade que nós representamos, o segmento empresarial executivo, seja percebido pela sua atuação, pela sua atitude, né, como foi amplamente falado aqui, preenchendo o seu papel na sociedade. Nós falamos muito de mobilização popular, né, mobilização dos diversos estratos sociais, e nós temos uma importância, eu diria até um papel ainda mais relevante à medida que nós todos, né, tivemos acesso, tivemos oportunidades e estamos há muitos anos trabalhando para transformar essas oportunidades em geração de riqueza. Mas que tipo de riqueza esse grupo busca ampliar? A riqueza que advém do poder do conhecimento. Acho que o grande objetivo, né, que nós todos temos buscado e hoje está se concretizando nessa iniciativa é de poder fazer com que a democracia seja exercida na sua definição mais nobre, né, que é o poder vindo pelo povo, porém um povo com conhecimento. O painel todo foi dedicado à educação e, de certa forma, nós todos estamos também nos educando a cada dia à medida que nós nos deparamos com exemplos, atitudes, né, que têm um poder de verdade de mudar uma sociedade, poder de mudar o Brasil. Parafraseando o Meira, lá do primeiro painel, né, o futuro precisa de tempo. E muitas vezes, nós todos aqui, com um perfil muito parecido de responsabilidades profissionais, né, temos um dilema sobre a gestão do tempo. O que nos parece ser muito difícil, para alguns quase impossível, poder harmonizar as obrigações profissionais, familiares, pessoais, com esse senso de urgência de construção do futuro que demanda um protagonismo desse segmento específico da sociedade que é composto por nós, empresários executivos. Aqui, esse painel ele foi criado, ele foi montado com o nome de protagonismo na construção do futuro que a gente quer. E temos a sorte, né, de poder ter uma introdução muito breve, porque tudo que foi dito nos dois painéis anteriores já servem de um excelente preâmbulo do que nós queremos discutir aqui hoje, né? E essa discussão passa pela ideia de como a gente faz a gestão do nosso tempo para exercer o protagonismo ao qual nós estamos sendo convocados hoje, pelo espírito do tempo, né? Pelo que nós estamos vivendo no Brasil nesse momento. E, enfim, esse espírito do tempo está sendo hoje aqui muito bem representado pela presença de todos, com o objetivo de exercer esse protagonismo. Mais uma vez, em nome de todo o nosso grupo, agradeço a todos por estarem aqui. E queria começar fazendo uma pergunta para uma mulher que tem representado toda esse desejo, esse ideário de mudança que a sociedade toda quer, né? Felizmente também essa discussão sobre o feminino de uma maneira geral nunca teve tão presente,
E eu tenho a honra agora de fazer a primeira pergunta para uma mulher cuja trajetória dispensa apresentações, mas que tem se dedicado a maior parte do seu tempo hoje a criar uma mobilização através de um grupo chamado Mulheres do Brasil, que já conta com 15 mil mulheres. 20 mil. Cada semana eu recebo uma bronca dela porque eu dou com dado desatualizado. Vou deixar com 25, que eu já fico com 2 semanas aí de prazo para não ter problema. Luísa, pergunta bem objetiva. Na sua opinião, qual é o papel do empresariado nessa mudança que a gente quer para o Brasil? Bom, primeiro, boa tarde, né? Prazer estar com vocês aqui. Uma delícia ver a sociedade civil fazendo isso. Bom, eu sou uma pessoa apaixonada pelo Brasil. Meus filhos conheceram Manaus antes de conhecer a Europa. No Magazine Luiza há 20 anos, toda segunda-feira, nas 900 unidades de canto nacional. Então, quando você é apaixonada, você se vê na obrigação de contribuir. Mas, assim, o que eu mais tenho sentido, e através do grupo de mulheres a gente tentou fazer, é a gente tirar essas crenças que nos limitaram tanto e os paradigmas que vêm. Eu acho que primeiro é parar de dar diagnóstico. Acho que nós sabemos o que o Brasil precisa. Diagnóstico não leva a nada mais. Nós precisamos de atitude agorista fazer acontecer. Então, durante 5 anos, nós em mais de 18 comitês de educação, saúde, cultura, a gente tem visitado, social, temos visitado e fazendo acontecer, que eu chamo no varejo, no atacado. Varejo, quando a gente pega uma escola e vai ajudar uma escola que vê que não tem saúde, as crianças têm 8 graus de miopia. É quando a gente pega a educação e começa a analisar. Atacado, outra coisa. Então, mudança de esquerda e direita. Nós aprendemos a não ser esquerda e direita, porque como é que nós conseguimos crescer a nossa empresa? É abrindo mão de muitas coisas que nós fazíamos. Você teve que abrir mão de algumas coisas dos seus pontos de vista quando você entrou na Gol. Eu tive que abrir mão. É o diálogo que conecta. Então, quando a gente tem uma mente tão já pronta, paradigma tão pronto, que quando alguém fala uma coisa que eu não gosto, a primeira coisa é anular aquilo que a pessoa fala e achar que o que eu estou certo é o que eu estou certo. Então, a primeira coisa foi tirar isso dentro de nós. Foi um trabalho muito grande. Hoje você não vê a gente emburrar quando fala de direita, nem a gente emburrar quando fala de direita. De esquerda. Nós só temos um partido, é o Brasil. Então, a gente foi trabalhando muito para parar essa premissa que tinha dentro da gente de achar que nós somos verdadeiros. Então, foi a primeira coisa. A segunda é realmente começar a trabalhar o atacado e o varejo. É conhecer, é ir para a realidade, é fazer acontecer, é parar de reclamar, é parar de apontar o dedo. Eu acredito, gente, que o Brasil está vivendo igual a águia. A águia, quando vai fazer 40 anos, ela tira suas penas, ela tira o bico, ela tira todas as suas unhas para que ela possa viver mais 40 anos. Nós estamos numa crise enorme, política, econômica, social, todo mundo sabe disso. A gente está tirando tudo isso. Muitos painéis mostraram isso hoje, que a gente está num momento muito de trazer à tona, né, tudo que existe. Agora, o que nós precisamos mesmo é assumir o Brasil com propostas consistentes e juntar, parar de inventar a roda. Então, por exemplo, nós estamos com a Priscila no Todos para a Educação. A gente chama ela lá, ela mostra o que ela precisa, fala, Priscila, precisa pôr mais digital aí. Priscila, precisa consultar. Mas vamos estar juntos, quem vai lançar é o Todos para a Educação. Gente, tem um Instituto de Ciência brasileiro aqui, que o presidente foi no Mulheres do Brasil, eles têm um plano, eu vi a cientista que está sofrendo muito, um plano prontinho, maravilhoso, sem defeito, para fazer a ciência, que o Brasil já foi tão bom nisso. Então, por que eu vou inventar a roda? Eu vou pegar ele mais alguém para fazer isso. Saúde, minha gente, o SUS é um sistema maravilhoso de saúde. Nós estamos pesquisando em 6 países, enquanto a gente vai visitar unidades que estão funcionando do SUS. É uma questão, não é de dinheiro, é que nós vimos muito no painel, é uma questão de gestão do que está fazendo. Agora, como é que a sociedade aceita? Nós temos... Vamos deixar que deixe os 29 ministros por enquanto. 29 ministros. Como a gente aceita o partido negociar o ministro como fosse aquele do que tinha mais dinheiro? Quer dizer, como que a sociedade aceita um ministro, 7 ministros da saúde em 4 anos? Nós precisamos mudar isso. E aí,
que entra mulheres no Brasil. A gente só vai mudar se tiver 30, 40, 50 mil mulheres, mas vocês todos ajudando, mandando e-mail, WhatsApp, porque é bom para o Brasil, para os políticos a noite inteira, indo para Brasília, sabendo que é bom, mas sem pensar em esquerda, sem pensar em direita, sem a sociedade civil, e Mulheres do Brasil tem essa proposta. Nós temos mais de 2 mil mulheres coladas, vocês viram aqui hoje, tem um mundo de mulher, mas nós temos 30 mil, daqui um pouquinho nós vamos ter 50 mil no Brasil, fora do Brasil, que são brasileiras, para poder assumir o Brasil como seu, sem pensar em esquerda, direita. Todos esses movimentos que estão fazendo as coisas vão precisar de uma sociedade civil unida, através de um aplicativo que nós temos, para poder lutar pelo Brasil. E não é por mal dos políticos, eles aprenderam nessa crença, eles aprenderam a trabalhar assim. Eu só acredito que nós vamos mudar quando a gente assumir. Então, agora, nós levamos 7 presidenciáveis. Eles não podiam, na nossa reunião, tinha 1.300 mulheres, 15 mil no workplace, escutando. A gente levou 7, eles tinham a regra. Eles não podiam falar mal nem dar contraponto para ninguém. E as perguntas eram nossas, eram todas sobre saúde, educação, empreendedorismo e principalmente sobre mulheres. Porque hoje as mulheres são 54% do eleitor. E a gente teve, inclusive, no Ministério, com a ministra Carmen, a semana passada, num evento maravilhoso, que só saiu a dancinha, mas foi muito lindo, muito lindo. Foi um evento de consistência, onde todas as ministras falaram profundamente que ainda o pouco número de mulheres em todos os lugares é muito pouco. E mais ainda, né, gente, nós não podemos aceitar que cada 1h30 uma mulher é morta nesse país, assassinada. Isso é um desrespeito. E a gente acha que é só o pessoal de baixo nível, mas é a pessoa de todos os níveis, inclusive uma gerente nossa. E a gente tem trabalhado muito para trazer a sociedade. Então, hoje, na Mulheres do Brasil, tem representantes de bairros, tem mulheres aqui que são de bairros. A gente traz elas para a nossa casa, de van, porque a gente não quer só uma voz da elite. A gente tem que entender o diálogo que conecta. A gente tem que entender o diálogo que está lá atrás. Então, essa é a nossa proposta. E eu agradeço muito os homens que têm nos ajudado bastante. Você, inclusive, e todos os outros, porque nós precisamos unir essa força. E nós não vamos sair candidata, porque à medida que a gente sai, a gente tem que entrar num partido, e à medida que eu entro num partido, eu ainda não tenho voto sem partido, o candidato sem partido, eu tenho que aceitar aquele partido. Nós não vamos sair candidata, mas nós vamos ter o maior partido político desse país. Pode escrever isso, e eu convido todas as mulheres a se inscrever e os homens a ajudar. Obrigada. Quando eu falo de educação, eu estou falando também de educação, nós homens, né, aprendendo com as mulheres. Aqui a Fernanda, minha esposa, que está aqui presente, ela até já começou a filosofar, usou a frase do Cortella e mandou uma mensagem para mim: quem está ausente não tem razão, né, viu? Então, a gente tem muito, de fato, o que aprender, e esse papel, Luiz, eu vejo muito você, nas nossas conversas, falar sobre a nossa autocrítica, a nossa autopercepção como empresários ou executivos, a nossa parcela de responsabilidade, como todo mundo tem parcela de responsabilidade sobre isso que está acontecendo no Brasil, né? A gente tem uma tendência a fazer uma discussão como essa, ou numa reunião como hoje, ter um olhar para si como sabedor do que está errado e um exemplo, né, de conduta e de comportamento, e vilanizamos, né, alguma outra parte que pode ser a classe política, o partido A, B ou C, ou o candidato. Temos pouco olhar para nós mesmos, né? E você tem sempre muito falado sobre isso. O exercício autocrítico da classe empresarial como o fator propulsor da mudança que nós queremos. Mais uma vez eu volto a falar que a gente só vai conseguir se a gente conseguir se unir em torno de uma causa que não seja direita e esquerda. Geralmente, quando você junta empresários, ou tem a tendência da direita e não escuta a esquerda, ou tem a tendência, poucos da esquerda, que não escuta a direita. Então, assim, a gente só vai conseguir. Isso a gente viveu um exemplo muito grande no IDV. O varejo era o maior empregador do Brasil, a gente não sabia disso. A gente ia para Nova York e percebia o tanto que o varejo era viável lá, ele era importante.
E aqui nós não tínhamos secretário do comércio, no Ministério do Comércio. Agora imagina para vocês como foi difícil se unir o varejo. No mesmo quarteirão a gente tem cinco concorrentes vendendo muitas vezes o mesmo produto por mesmo cliente querendo se matar durante o dia. Então era inviável a gente se unir. Mas a gente conseguiu tirar essa crença que a gente não conseguia, e a gente resolveu pensar no Brasil, no varejo do Brasil, ao invés de pensar no nosso quintal. A gente fez um movimento tão lindo, a gente hoje é tão amigo, o Pipon está aqui hoje, ele é o atual presidente, que a gente viaja no mesmo avião, concorrente com concorrente, e a gente só, lógico que ninguém fala seu faturamento, senão mente, mas a gente viaja no mesmo avião pensando no Brasil, isso há 12 anos já. Então assim, não vai ter outra forma da gente não mudar a mentalidade de ficar dividida, não vai ter outra forma se a gente tem que parar de inventar roda, gente. Nós temos projetos, nós vimos aqui maravilhoso, temos que juntar todos os projetos de educação, então não, tem que parar de inventar. Desse dia eu estava com o Luciano, ele falou, estou fazendo um aplicativo de cartão. Falei, Luciano, tem um prontinho do governo, está pronto, para a gente eliminar todos os cartões que existem. Então, Mulheres do Brasil procura saber onde tem. E os empresários têm que se unir. Aliás, um dos objetivos desse hoje, é a gente se unir e dentro da nossa empresa, a gente procurar não tomar partido, mas levar a consciência do que nós precisamos ser protagonistas desse país. Hoje foi falado tanto, todo mundo falou tão bem isso, assumir o país, parar de reclamar, parar de apontar dedo. Aliás, ninguém está aguentando mais isso, veja, não está na moda mais falar, culpar, esse político não presta, isso já acabou, os debates a gente não aguenta aguentando. No nosso debate foi um espetáculo, eles não podiam falar mal um do outro, eles tinham que só falar o projeto e obedeceram direitinho, terminar de mãozinha dada cantando sonho que se sonha só, e a gente vai sonhar num Brasil melhor e adorar. Eu estou recebendo muito de WhatsApp, dizendo, lógico, os que não foram acharam ruim, mas foram poucos, e a gente levou 7, porque todo mundo quer proposta, e a sociedade. E aqui, gente, não precisa fazer nada mais, é o que a gente fez na nossa empresa. É o diálogo que conecta. Nós não chegamos até aqui só com a nossa verdade. Nós chegamos aqui abrindo mão, muitas vezes, daquilo que a gente pensa, em benefício de uma coisa melhor. Não dos princípios, mas da nossa verdade. Eu acho que se o empresário repetisse no mundo político o sucesso, porque imagina nessa sala, você ter sucesso num momento de 13 milhões de desempregados. É porque é muito competente o empresário brasileiro, concordam comigo ou não? É muito competente. 13 milhões de desempregados e a gente ganhando prêmio, né, Rubens, fora do Brasil. Então, assim, é muito competente. Só que a gente precisa parar de ter essa divisória, precisamos repetir o que a gente fez na nossa empresa. É o diálogo que conecta. É parar de julgar, é parar de achar que a pessoa precisa pensar igual a gente. Tem que pensar democraticamente, é a força, mas só tem que ter um objetivo, pensar no Brasil. É curioso como a gente, ao procurar não inventar a roda, como você está falando, a gente vê em eventos exatamente como esse de hoje, que esse grupo acaba funcionando como uma espécie de hub. As iniciativas, eu vejo as pessoas aqui se encontrando, né, e se apresentando umas para as outras, dizendo, olha, eu faço parte de tal instituto, minha empresa apoia, e então eu quero apresentar para você também, e organicamente vai crescendo, né, esse grupo, essa rede de colaboração, não com o objetivo de protagonizar na dimensão da vaidade, né? Eu estou à frente, sou o nome A, B ou C, à frente de tal objetivo ou de tal projeto, mas sim com a clareza de que existem muitos recursos que estão disponíveis, especialmente para nós, para esse grupo que está aqui presente hoje, que podem ser amplificados, otimizados, maximizados à medida que nós nos juntamos e vamos apoiando as boas iniciativas que já existem aqui. Nós temos, agora há pouco eu encontrei o grupo de Atletas pelo Brasil, né, falando, por que a gente não está falando de esporte aqui hoje? Também a Ilona Zabo, do Instituto Igarapé, de segurança. A gente tem painéis para sustentar 3, 4, 5 eventos como esse, temas tão caros ao Brasil como os que nós falamos hoje aqui de educação e protagonismo.
talvez não seja necessário o evento, o painel, para que a gente possa unir forças, né? Se nós acreditamos pessoalmente que segurança é realmente um problema, acreditem, tem muitas iniciativas no Brasil, como o Instituto Igarapé. Se acreditamos que é o esporte a saída, que como atletas também temos várias outras iniciativas super fortes, que estão conquistando coisas como a Todos pela Educação também está fazendo, né? Eu acho que cabe a uma pequena mobilização nossa nessa direção, adicional àquilo tudo que todas as empresas aqui presentes já fazem, empresas, empresários, investidores, né? Todo mundo tem uma atividade bastante intensa na forma de fundação, de apoio, de pesquisa, de desenvolvimento, projetos. Precisa juntar isso, né? Essa é uma bandeira que a Luísa tem trazido bastante, que a mim, pelo menos, parece fazer muito sentido, né? O nosso grande desafio do tempo, né, de conciliar o tempo, a gente convidou o Jefferson para falar aqui. O Jefferson é CEO da ArcelorMittal, a maior siderúrgica do mundo, né, Jefferson? E que tem um trabalho de muito protagonismo justamente nesses temas que a gente tem falando agora. Eu queria que o Jefferson falasse como que é a administração disso, a administração desse tempo, né, dessas... Bem, bom dia a todos aqui, é um prazer estar aqui, né, hoje. Realmente, o Kakinoff, tempo, eu acho que tempo é um ativo, né, muito importante e que todos aqui têm que gerenciar muito bem, né? Eu sendo responsável pela multinacional maior do mundo de aço, meu chefe está em Londres, então eu viajo muito para fora do Brasil, essa coisa toda, além de eu ser responsável não só pelo Brasil, mas pela América Latina também. Mas é questão de prioridade, de foco, né? E já há um certo tempo que eu fiquei pensando, há um tempo atrás eu morei 11 anos fora do Brasil, quando eu voltei, tem 6 anos, e a gente pensa o seguinte, na situação do Brasil, né, nessa injustiça social que nós temos, né? Então, eu muitas vezes me vi pensando há uns anos atrás, será que minha missão aqui foi vir, nascer, estudar, me formar engenheiro, ser responsável por uma das maiores empresas do mundo? Eu acho isso muito legal, muito bonito, mas cuidar da minha família, lógico, mas isso não é muito bom, mas não é o suficiente, na minha opinião. Para você ter uma ideia, a minha formação, eu estudei em grupo municipal. Eu fiz o científico, na época chamava, o ensino fundamental hoje no colégio estadual. Eu me formei em engenharia na Universidade Federal. Então, eu devo muita coisa ao meu país. Além de ser o meu país e eu gostar, lógico, muito do meu país, eu vejo que a minha missão não é só cuidar da minha empresa, da empresa onde eu trabalho, dos meus amigos, da minha família. Então, nós temos uma situação no Brasil muito ruim, né? A gente tem que entender isso. E eu acho que se eu pudesse chamar assim, porque eu sou engenheiro, temos que ver a causa para resolver o problema. Então, eu vejo que a grande causa é a sociedade. Nós temos a mania de falar, não, os políticos, mas nós, a sociedade civil, é que faz esse país, né? E nós estamos aqui num evento muito importante para isso. Eu acho que a gente nunca não podemos perder uma crise. Eu acho que essa crise é muito ruim pela situação, 13 milhões de desempregados, a pobreza que existe no país, mas nós pelo menos estamos tirando o lado bom da crise, que é estar aqui, começar a fazer as coisas, né? Então, o meu tempo realmente é pequeno, eu administro da melhor forma possível, mas eu tenho colocado muito do meu tempo para liderar projetos, para tentar ou contribuir em realmente diminuir essa injustiça social que existe no Brasil. Hoje eu lidero um grupo que esse ano a previsão, a gente
só trabalha com escola pública. Nós trabalhamos sempre na educação e em cultura. Esse ano a previsão são 270 mil alunos, professores, diretores envolvidos. Tudo focado em melhorar a escola pública do Brasil. Então, nós, pessoas que chegamos onde chegamos, e eu estou falando aqui, eu cheguei estudando em escolas públicas. Então, realmente, nós temos que dar algo mais do que só o meu tempo para a minha empresa. Eu sei que é muito importante, e para a minha família, meus amigos, etc. Mas nós temos que fazer alguma coisa para aquele país que é o nosso país, que é o Brasil. Edu, nesse espírito de fazer alguma coisa, eu acho que você levou ao extremo, né? Uma pergunta que eu já te fiz uma vez e vou repetir aqui porque eu acho que a resposta é genial. O que leva alguém que tem uma carreira profissional de muito sucesso à frente de um fundo de investimento, conhecido no mercado, que está na fase basicamente de usufruir, né, esse êxito, literalmente abandona tudo para se dedicar a uma causa, a um projeto que se constitui no Renova. O que te levou a fazer isso? Bom, antes de mais nada, bom dia a todos. Queria agradecer aos panelistas anteriores, porque foi incrível ouvir todo mundo e as diferentes pautas. E estou muito feliz de estar aqui e poder, enfim, contribuir. São duas coisas. Primeiro, respeitar nossa ancestralidade, as escolhas que as pessoas que vieram para esse país e chegaram sem nada, e que travaram lutas, desafios para aportarem nessa terra. E certamente, quando, por exemplo, meu avô veio do Líbano em 1928, ele depositou toda a confiança e toda a fé nesse país para o seu lugar de prosperidade. E eu me sinto obrigado a honrar essa decisão que foi tomada no passado e deixar para os meus filhos e netos um país melhor do que o que eu recebi. Tem um paradoxo, né? Acho que a gente tem que pensar. Vale a pena deixar dinheiro para os filhos ou vale a pena deixar um país melhor? Eu acho que essa é uma reflexão que cabe a todos nós. Trabalhar em prol do país, e eu vejo muita gente aqui que faz isso no dia a dia, é talvez a coisa mais alinhada com o propósito, de fato, de transformar. Poder ter um país que nós possamos nos orgulhar, que a gente possa andar de cabeça erguida. E mais importante, apoiar as pessoas que estão dispostas a sacrificar a sua vida nessa jornada. Gente, nenhum país do mundo deu certo estigmatizando a política. Nenhum. Nós temos que sair desse lugar do vitimismo e achar que Brasília ficou do jeito que ficou por uma força extraterrena. Ela ficou do jeito que ficou pela nossa omissão, pela nossa falta de participação. E hoje nós temos uma oportunidade incrível de começar a retomar e ocupar esses espaços. Nas mesas de jantar, em encontros como esse, durante tantos anos, a discussão política ela era proibida. Não, não se meta em política porque isso é ruim. Isso não é para você. E a conta nós estamos pagando. E se a gente não começar a agir logo, olhando para o passado que a gente vai deixar, ele não vai ser muito alentador. Foi em cima disso que eu tomei a decisão de apoiar o máximo de gente possível que está disposta a entrar na política. Gente que quer fazer política do jeito certo. Eu não queria fazer isso para mim. Mas eu sinto que a sociedade tem obrigação de apoiar. Porque se nós não apoiarmos, nós estamos condenados a sermos liderados por aqueles que nós não desejamos. Nós temos aqui hoje, até alguns deles, que resolveram abdicar das suas vidas, das suas carreiras para tentar uma candidatura. E nós temos que aplaudir essas pessoas, a gente não pode execrar essas pessoas. É uma mudança
um shift importante de mente que a gente tem que impor. Nós temos que honrar a decisão e falar como é que eu te ajudo. Gente, se nós não formos juntos nessa jornada de transformação e a gente não encarar a entrada na política como algo necessário, a gente sempre vai estar tangenciando a mudança. Ela sempre vai ser algo acessório. E a gente vai ficar se resignando e dizendo que o Brasil não tem jeito, que o Brasil não tem chance de dar certo. Esse vitimismo ele é muito confortável. Mas a pergunta é, o que cada um pode fazer? E nesse sentido, né, aqui agradecendo, eu não podia estar mais feliz de fazer isso. Porque nós vamos ter a melhor safra de candidatos a deputado federal e estadual da história desse país. A Mônica falou de alguns. Nós preparamos um monte de gente para ocupar os cargos. E não tem ninguém que não os encontre e que fala, meu Deus, da onde veio essa turma? Nós temos que ajudar a transformar a política através desses agentes. Ou seja, a mudança está nas nossas mãos, mas a pergunta que cada um tem que se fazer, dado que a gente está a 40 dias das eleições, nós não temos uma eternidade, é o que eu estou fazendo para impactar nesse processo? Se a resposta for encaminhar vídeo de WhatsApp, saiba que você está contribuindo muito pouco, ou muito aquém do seu potencial real. A mudança parte de uma readequação da nossa forma de pensar. E quando eu venho num evento como esse hoje, eu vejo que tem um começo. Está na nossa mão botar mais força ou menos força nesse processo. O Brasil tem muita gente boa. E todas as pessoas que a gente sonhava, que a gente vê na esfera empresarial, dentro dos lugares de excelência, na academia, na parte científica, que pudessem entrar na política e serem nossos representantes, elas estão se colocando à disposição da sociedade. Agora, é responsabilidade da sociedade fazer com que esse processo de fato aconteça. É injusto deixar essas pessoas que estão dispostas a fazer a política do jeito certo sozinhas. E falando, olha, se você for candidato, eu voto em você e te dou um tapinha nas costas. É muito importante que a gente participe. E fica aí essa reflexão para todos nós. Dado que 2018 é um ano de mudança, qual que é o papel aqui de cada um para que essa mudança aconteça? Porque o nosso país é um lugar espetacular, tem muitas coisas boas, tem muita gente boa, tem resiliência, que a gente está vendo todos os dias. Mas a sociedade, quem pode pensar no futuro, tem que agir. A Luísa falou agora há pouco sobre essa questão da polarização do Brasil e esse é mais um dos diagnósticos que estamos todos exauridos de ter, né, como um problema. Lá no Renova, são quantos partidos? Nós temos candidatos de quantos partidos políticos? 21 partidos. O que essas pessoas... E são quantos candidatos? Foram 133 lideranças que foram preparadas ao longo dos 6 primeiros meses do ano. E são 120 candidatos a deputado federal e estadual. O que essas pessoas têm em comum? Vontade de servir, ética, um histórico de realizações e uma vocação de transformação. Quando a gente tem... nessa jornada, né, esse nosso pequeno grupo tem aprendido todos os dias justamente pelo contato com essas iniciativas incríveis e com essa capacidade de combater as crenças que estão solidificadas, né? Uma delas é de que a frase talvez mais desgastada: eu não gosto de política, não me interesso por política, detesto política, jamais, né, vou me envolver com isso. E a gente tem uma tendência grande de fazer uma confusão de política com partido ou com desmando, né, ou com... o Mulheres pelo Brasil não deixa de ser um grupo político. Né? É um grupo totalmente político. Assumidamente político. Vai ser o maior.
vai ser o maior. E a qual partido a Mulheres do Brasil serve? Nenhum, ao Brasil. Ao Brasil, né? A gente tem tratado, né, nessas discussões sobre uma das necessidades, talvez seja mais inspiradora para todos nós, né, nesse momento, que é, quando a gente fala de Brasil, né, do que exatamente nós estamos falando. Evidentemente, até pela natureza dos nossos negócios, muitos de nós estamos expostos a um Brasil que é alcançado pelas nossas empresas, pelos produtos, pelas iniciativas que a gente faz. E esse grupo, né, representado pelas pessoas que estão aqui presentes, aliás, boa parte dos exemplos mais inspiradores, né, que a gente poderia ter para ser compartilhado está aqui, né, nessa plateia. Mas tem uma característica especial, que tem sido utilizar os recursos que estão à sua disposição para genuinamente, legitimamente conhecer o Brasil. Saber o que está muito além, né, do que a gente naturalmente, inercialmente tem de contato. Algumas das atividades que nós fazemos favorecem isso, depende da capilaridade dos nossos negócios. Mas nós temos muitos outros exemplos de quem tem se dedicado em outras áreas que não empresarial, a utilizar os recursos que estão à sua disposição para conhecer o Brasil na sua dimensão completa, ou como ele mesmo diz, o Brasil profundo. Para compor esse painel, eu queria também fazer um convite especial aqui para o Luciano Huck. Por favor, Luciano. O Luciano tem feito uma boa parcela, né, do seu alcance, da voz, que a estrutura hoje profissional que ele tem lhe permite, me dá visibilidade a esse Brasilzão. Eu acho que vai ser super oportuno ouvir o que você tem visto por aí, Luciano. Obrigado, Caqui. Bom dia a todos. Obrigado, desculpa ficar em pé, fica mais fácil para eu falar. Seu fã da Ana Luísa, gostei da fala. Edu, obrigado. Quando o Caqui me fez o convite semana retrasada, estava refletindo o que eu poderia compartilhar no palco hoje, que de alguma forma justificasse a minha presença aqui. Eu estava em Alto de Coutos, quem é de Salvador conhece, uma das preferidas de Salvador, há 3 semanas atrás, batendo papo com Dona Nildete. Dona Nildete é professora da escola pública lá, e ela é empreendedora social, cuida de 200 crianças no contraturno escolar, e estava conversando, mas qual que é o problema? Ela virou para mim e falou assim: Luciano, o brasileiro se acostumou a viver de migalha. Eu voltei para casa, fiquei refletindo sobre isso, falei, é muito ruim, né, você ter uma pessoa tão empenhada em transformar a sua comunidade, concluindo que ela entende que as pessoas vivem de migalha. Aí eu falei, bom, esse evento não pode mudar de nome, né? Não pode ser você muda do Brasil. Então, se você não quer mudar do Brasil, a gente vai ter que arrumar. E aí eu volto ao que o Cortella falou aqui muito bem no último painel. Qual vai ser o legado que a gente vai deixar? Eu não quero daqui 20 anos estar conversando com o Farrege, trocando ideia, ou com a Dona Luísa, ou com o Caqui, e olhar para o lado e o país continuar ineficiente, continuar extremamente desigual. Eu não quero carregar isso comigo, contando que a vida me deu o poder da fala, que as pessoas me ouvem, e que eu, de fato, crédito é uma coisa que você leva anos para construir, minutos para perder, e eu quero poder usar de uma maneira positiva o crédito que eu tenho com as pessoas em qualquer canto desse país. Eu acho que eu sou daqui, saí de São Paulo há 18 anos atrás para trabalhar. Nesses últimos 18 anos, eu acho que eu aprendi muito por um único motivo, que é o que me traz ao palco hoje, e que coloca meu lugar de fala num lugar desconfortável para mim, que eu estou aprendendo. Era muito mais fácil para mim ficar em casa com a minha mulher, com os meus filhos, ganhando meu dinheiro, fazendo publicidade e tocando a minha vida e na zona de conforto de sempre. Eu não consigo. Porque se eu for para passar por um lugar e eu ver um problema, eu acho que o problema é meu também. Eu me sinto parte dele. Então, nesses 18 anos de televisão, de TV Globo, de Caldeirão, eu rodei esse país inteiro, todo. Aqui falou do Brasil profundo, é o que eu gosto. Ninguém me conta, eu fui lá ver. Não sei se vocês sabem, a menos de 1 hora de voo aqui, se você decolar aqui de São Paulo e pousar em Montes Claros e andar 1 hora de carro, e chega em São João das Missões, as pessoas passam fome. E não estou falando isso aqui porque não sou candidato, mas porque é verdade, as pessoas não têm fogão em casa. Entendeu? Então é muito desigual. Eu fui na fronteira da Venezuela para entender o que estava acontecendo, gravando também,
E aquilo é terrível, é injusto com os venezuelanos, com os brasileiros, é uma confusão. Se não fosse o exército lá, não sei nem o que está acontecendo. Mas o fato é, não dá para não se incomodar. Então, o que eu tentei começar a fazer nesse último ano e meio, foi tentar entender como é que eu podia contribuir e nunca, quem está comigo aqui nesse processo todo, Edu, Ilona, Leandro, entre tantos estão aqui, minha mãe está aqui, nunca foi um projeto pessoal e não vai ser um projeto pessoal, é uma convocação geracional. Eu enxergo na minha geração, estão presidindo bancos importantes, tem empreendedores de sucesso, tem ministros do STF, sou seu fã, Carmen, tem gente em tudo quanto é lugar, e quando você olha para a política eu não conseguia enxergar ninguém que eu admirasse de fato, e mais do que isso, que tivesse um projeto de país, que você, ok, esse país eu gostaria de viver, e mais importante, como se constrói esse país. Eu não consigo enxergar hoje, nesta eleição, ninguém que me venda um projeto de país claro, e acho que essa eleição vai ser muito delicada, porque as pessoas não vão votar em uma pessoa, elas estão votando num sentimento, elas estão votando em como elas estão enxergando a sua realidade, e qual é alguém que passa uma imagem que venha conciliar com o que ela está sentindo. Posto isso, o que eu tenho feito nesse último ano e meio? Quando eu trouxe esse assunto para ser discutido, o holofote virou para mim de um jeito que eu não estava acostumado a falar. Eu falei, beleza, vamos tentar, vamos ajudar, vamos contribuir. E começamos a juntar gente. Para você ter ideia, quando eu comecei a fazer televisão, sei lá, 20 anos atrás, falavam que o streaming ia destruir a indústria fonográfica. Hoje, nunca se ouviu tanta música na história. As pessoas consomem música do jeito mais diverso possível em qualquer lugar. E a indústria hoje é muito mais forte do que ela era há 15 ou 20 anos atrás. Ou seja, voltando ao que o Edu falou aqui, a gente tem que trazer a política para a discussão do dia a dia. Não tem solução. Tá, como a gente ouviu no outro painel aqui, o Jair falou, a iniciativa privada, para mim, a sociedade civil como um todo, Dona Luísa faz isso brilhantemente, por isso que eu admiro tanto. A sociedade civil tem que ser uma incubadora de boas ideias, mas quem escala a solução de verdade só é o governo. Para escalar a solução tem que ser o governo. Nos assuntos que nos interessam, educação, Priscila, conversei tanto com a Priscila de educação esse ano, educação, saúde, segurança pública, tecnologia de governo, só o governo pode escalar essas soluções. Então a gente tem que ocupar a política. Então o que a gente começou a fazer? Juntamos um grupo, não estou falando, eu acho que eu talvez seja o mais conhecido desse grupo, porque estou na televisão há tanto tempo, mas o nosso grupo é muito legal. O que a gente está aprendendo, a gente está, de um lado, formando lideranças, renova, brilhante, é incrível. De outro lado, construindo uma agenda pública que a gente entenda, o agora, está aqui Ilona, Leandro e tal. Do outro lado, Ronaldo Lemos, ITS, Fundação Brava com a Letícia, Brasil Lab, começando a mover as primeiras pedras para a construção de uma agenda digital para o setor público, que, a meu ver, se a gente não usar a tecnologia para solucionar os nossos problemas, é que a gente é muito devagar. Está claro, você vê os exemplos que a gente trouxe semana retrasada, que aqui estava lá, Estônia, Uruguai, Chile, países estão usando a tecnologia a favor do Estado e está revolucionando um Estado mais eficiente, um Estado mais produtivo, enfim. Existem soluções no mundo que, se fizer copy-paste no Brasil, muitas vão funcionar. Então a minha caminhada nesse momento é no sentido de fato, com essa turma e ouvindo todo mundo e estando nesses lugares, criar, construir, escrever qual é o país que a gente quer. Como é que faz? De onde vem o dinheiro? Não adianta ficar fazendo balela. Vamos, já que a gente está falando de um monte de empresário aqui e executivos, se numa empresa você tem ideia e não encontra como viabilizar, não vai dar certo. Então vamos desenhar o país que a gente quer, nesses assuntos que a gente entende que é importante de fato, tá? E vamos ver como é que faz e com que dinheiro. E vamos entregar isso para alguém, vamos formar novos líderes, vai aparecer gente, eu tenho certeza, a gente está vendo no Renova, a qualidade humana, então vai aparecer. E como meu grande prazer é poder usar a TV aberta como uma ferramenta de inspiração exponencial, ou seja, que corte a sociedade de cima a baixo, que mostre que tem coisa legal no Brasil sim, que dá para fazer diferença, que não é só coisa ruim, que a gente tem que reocupar os lugares onde tem coisa ruim e que dá para fazer.
E aquela máxima de que conselho ajuda e exemplo arrasta. Vou contar uma história rápida para vocês, prometo. Tem alguém aqui do Ceará? Não, enfim, Ceará, Fortaleza, Bom Jardim, periferia do Ceará, um dos lugares mais violentos do Brasil, longe do segundo lugar. O PCC já chegou lá para vocês terem ideia. É incrível o que aconteceu lá. Recebi uma carta. Na verdade, recebi a carta através do Caçadores de Bons Exemplos, que é um casal que fica rodando o Brasil atrás de boas ideias, e a CUFA também, do Ceará. E fui atrás de uma menina. A menina chama Catiana. Tá? Catiana nasceu filha do seu Antônio e da dona Didi, Quixadá, interior do Ceará. Roça, pobreza absoluta. Vem para a capital há 20 anos atrás que seja, com 11 filhos. Caboclo clássico do interior do Agreste, do sertão nordestino, vem para a capital. O seu Antônio começa a viver de bico, como dava, dona Didi cuidando dos 11 filhos, começa a dar uma baciazinha de legume e verdura para os filhos venderem na comunidade, para poder ter algum sustento. A Catiana, com 7 anos, pega a sua bacia, está andando pela rua, tem uma tenda branca assim, ela olha aquilo, ela entra. O que é isso? É uma escola de circo. O que faz aqui? Ah, você aprende circo, você aprende dança, não sei o que lá, tal. Tem almoço? Tem. Volta para casa, mãe, tem um lugar ali numa tenda que eu não sei o que eles fazem, mas tem almoço. Minha filha vai lá comer. Catiana começa a ir comer todo dia nessa tenda. Catiana começa a dançar. Tatiana vira uma coreógrafa. Vai crescendo, as coisas todas. Quando eu cheguei em Bom Jardim, na casa da Catiana, ela tinha transformado a casa dela num projeto social. Estava vivendo nos fundos, era uma salinha, virou o quarto dela, do marido e 2 filhos, ninguém me contou, eu vi, não tinha porta, era uma cortina que você entrava, e o resto da casa inteira, que a casa dela era ocupada por 140 crianças todo dia, o dia inteiro. Saíam da escola, iam comer na casa da Catiana, 2 refeições, faziam aula e iam embora para casa. Catiana está mergulhada no coração. A Catiana, e é o que eu volto, todos nós aqui reunidos, e essas movimentações, Você Muda o Brasil, os movimentos cívicos, no final das contas, é para melhorar a vida das pessoas. A nossa está ganha, gente. Está tudo certo. Não temos grandes problemas. Então assim, como é que a gente melhora a vida lá na ponta? Então, naquela máxima de que conselho ajuda e exemplo arrasta, eu achei a melhor coisa a fazer hoje. Senhoras e senhores, Catiana Pena, por favor. Isso aqui é o bicho. E aí? Quer ficar de costas para ninguém? Fica com você aqui. Tá mais educado. Bom dia a todos e a todas. Dona Luísa, você vai ficar louca aqui. Catiana, bom, eu estou te colocando em situações no mínimo diferentes, concorda? Sim. Fala mais perto do microfone. Sim. O que você está achando de tudo isso? Quando você ouve, você que está lá na outra e continua em Bom Jardim e continua sem um tostão furado. Quantas crianças hoje? 550. Eu te atrapalhei, né? Olha, gente, esse Luciano foi para lá, mas ele me deixou um desafio imenso. E quando ele reformou a casa, ele disse para mim assim, olha, até aqui é o seu projeto. E abriu uma porta linda, azul, e disse, aqui é o jardim, é a sua casa. Ele fez a minha casinha lá no final do terreno, e disse, daqui para cá você vai viver com seus filhos. E eu na minha cabeça, só esperando ele sair, né, viajar. Voltar, é nada, isso aqui vai servir para isso, servir para aquilo outro. E hoje a gente atende 550 alunos, né, retribuindo o carinho que eles têm, essa dedicação que é como eu transformar, como eu contribuir na vida dessas crianças, assim como eu fui transformada. Eu passei 17 anos dentro de um projeto social e hoje quero contribuir e hoje quero dar continuidade. Então, graças a essa pessoa que foi lá ver minha casa, que não é casa, né? Hoje eu continuo sem casa, porque se torna o projeto também. Moro numa casa alugada porque eu resolvi, não. Continua o projeto, então onde ele deixou minha casa, que ele estava mais preocupado em reformar minha casa e o projeto do que qualquer outra coisa. E aí hoje funciona o projeto todinho lá, né, na parte onde ele fez minha casa é a parte de escritório,
né, e que trabalha todas as pessoas que estão comigo desde o começo, e lá na parte da frente fica a instituição. Agora, a pergunta é a seguinte, quando você vem aqui e vê um monte de gente falando sobre educação, tentando discutir melhores para o país, como é que você sente isso lá na ponta? Qual é o teu sentimento que vem? Bom, primeiro eu me senti representada assim, nas falas dessas crianças e desses jovens que não tiveram uma boa educação e que vocês estão, né, umas falas lindas de poder como transformar, como potencializar a educação. Então eu sou da escola pública e ia para a escola para comer, né, assim, e na minha época não tinha tanta merenda. Então eu estava encantada com a fala da Priscila e com demais nessa preocupação de como potencializar, de como colocar uma educação de qualidade, que isso que precisa, né? Hoje eu não tive essa oportunidade de ter uma boa formação educacional, mas hoje eu quero que os meus alunos, os meus filhos tenham. Então a gente luta para isso. Se eu posso fazer com a dança, né, se podem fazer na parte educacional e somando tudo isso daí, tudo vai dar certo, tudo vai melhorar. Dos seus 550 alunos hoje, quantos abandonaram a escola? Não pode entrar na escola sem estar fora, né, sem estar na escola formal, não pode. Tem uma regra da instituição, é que a criança ela tem que estar matriculada. Então, lá no nosso histórico, não podemos deixar fora. Então, a gente potencializa isso. E é claro que a vizinhança tem criança que a gente sabe e presencia ali que não vai para a escola, né, porque tem que trabalhar, no caso lá, né? Como é que está hoje a periferia do Ceará? Como é que é a periferia de Fortaleza hoje? Gente, hoje a gente tem um conflito muito grande com a violência, questão de facção. Perdemos muitos alunos por conta disso, porque existe um território restrito, onde eu não posso ultrapassar aquela rua, nem o outro bairro, porque senão, né, é morte mesmo, né? Nós tivemos um caso agora recentemente que o aluno foi morto na porta da escola, então vizinho à nossa instituição, porque logo do lado tem uma escola. Então a gente trabalha com tiro do lado, a gente para a aula se abaixa todo mundo para poder, né, sobreviver. Mas a nossa realidade hoje em Fortaleza, no Bom Jardim, é uma precariedade, uma violência que a gente tem que estar todo o tempo se esquivando e que isso já naturalizou. Não era para naturalizar, é claro, mas hoje para a gente é comum. Então, matou 5, como foi agora o caso de uma assassina que teve agora, final de semana. Então, a gente fica, fala, meu Deus, como assim, né? O que a gente pode fazer? Então, a gente trabalha com essas demandas aí, com essa violência. Ô, Catiana, e hoje em dia você atende 550 crianças, eu contei um pouco da sua história aqui, sabe o quanto eu gosto da sua mãe também. Você se sente representada de alguma forma do que você ouve hoje em dia da discussão política no país? Você acha que de alguma forma alguém está falando com você ou não? Não. Por quê? Não. Porque o discurso ele ficou muito bonito, né? É um discurso muito bonito, um discurso onde vai ter isso ou aquilo. E quando você vai, né, não chega na minha casa a comida, não chega para os meus filhos os livros, não chega para minha família. Quando eu falo família, eu represento muitas famílias. Então a gente sabe que o discurso é muito bonito e na prática nada. Então a gente está cansado desse discurso, a gente está cansado de uma política que não se faz, né? Então vamos fazer a nossa política, vamos fazer o nosso trabalho. Então, foi isso que eu fiz. Não tenho direita nem esquerda, né? A gente tem a política do Brasil, como foi a fala da senhora Luísa. Então, é o que a gente acredita. A política está desacreditada por tudo isso que a gente ouve e vê. Quando os teus alunos precisam... Como é que é a escola em Bom Jardim? Na questão da... como é que é a escola, fisicamente? As crianças vão... Como é que é a escola no bairro, ali onde eu fui? Ali perto é o quê? Pronto. Tem uma escola boa? Não. Não? Não temos escola boas. Tem um hospital, um posto de saúde que você leva, que os seus alunos vão quando alguém trouxe o pé, alguém se machucou? Tem um posto de saúde e ele funciona um meio período. E quando a gente vai atrás de consulta, porque eu não tenho plano de saúde, eu não tenho nada dessas coisas, vou atrás, então não tem. Está faltando medicamento, está faltando isso, está faltando aquilo. Então a gente volta para casa, né? Porque eu continuo morando no Bom Jardim, sou moradora, continuo lutando. E é o posto mais próximo lá da minha casa, não tem. Então, quando a gente vai para longe, gasta passagem, a mesma coisa. Então... Aqueles 11 irmãos teus tiveram a mesma educação que você, foram nas mesmas escolas, mas não tem essa vocação social que você tem. Seus irmãos fazem o que hoje em dia? Hoje, meus irmãos tem uma distribuidorazinha de água, vende água. O outro é porteiro. A minha irmã trabalha num salão. Nenhum quiseram voltar a terminar os estudos. Minha mãe teve 19 filhos. Né? 19, eu falei 11. 19 filhos. De dia animado.
sobreviveram esses 11, né? Os outros morreram aí de fome, dessas doenças do interior. E eu estou aqui contando para vocês. E a única que estou nesse lado da arte, não sei porquê, né? Eu acho Deus, né? E o que você, para encerrar aqui, o que você gostaria de falar, então, já que a gente está num palco importante que muita gente... Qual é, você acha que, qual é a mensagem que você tira daqui hoje e o que você gostaria de registrar? Eu não sei de nada, primeiramente, né? Eu escutando vocês assim. E a mensagem que eu poderia tirar daqui é dizer que a gente tem que acreditar mais no humano, mais no trabalho social. Eu acho que está salvando as pessoas é o terceiro setor, né? Essa oportunidade que a gente tem do mesmo jeito que eu tive essa mão amiga pelo esse projeto que eu fiz parte, eu tenho certeza que muitos outros aí também estão tendo. É de que tem que valorizar, tem que oportunizar, tem que acreditar nos trabalhos, tem que acreditar nas pessoas, porque tem muita gente boa ainda, tem muita gente que quer fazer, como o Instituto quer fazer, como o Instituto acredita nessa mudança, e é isso que a gente faz todos os dias, dando lá dança, merenda, né, o apoio à escola formal, né, que é isso que a gente acredita. Quanto custa seu projeto por mês hoje em dia? Eu não tenho noção de dinheiro, porque não tem, né, investimento nenhum. Aprovamos um projeto da Enel agora, de incentivo, né, fiscal. Você começa o mês sem ter nada? Temos, não. Nós trabalhamos com doação, bazar, inclusive já fizemos... Do bairro? Do bairro, Muito do bem. próprio bairro. Senhoras e senhores, Catiana Pena. Obrigado. Obrigada. Lu, fica só Time up. um minutinho. A Luísa queria Luciano, falar. Luísa. sim, eu admiro muito o trabalho que vocês estão fazendo. Eu acho que a gente tem que acompanhar. Você está sendo um idealista, todo mundo que está aqui. Mas a gente não pode se iludir que se a sociedade civil não pressionar, como diz o Portela, para mudar essa forma, igual o cinto de segurança, para virar um paradigma onde ganha-ganha e não onde eu vou ganhar um do outro. Foi acostumado onde eu vou ganhar um do outro e não ganha-ganha para o Brasil. Então, assim, a gente tem apoiado todos os movimentos, porque é a pressão da sociedade civil, gente, que vai mudar isso, não se iluda. No varejo, se a gente não vende, lá para os pobres, a gente também não vende. Então, assim, é a pressão da sociedade que vem de baixo, que tem um propósito de não ter interesse pessoal, é que vai ajudar. Porque coloca políticos lá, num partido que já é bom, num partido que ele está bem intencionado, num partido que é totalmente viciado. Se não tiver, Eduardo, uma ajuda da sociedade civil para fazer vozes para eles, eu não acredito que nós vamos conseguir mudar. Então, a nossa proposta, por isso que nós não estamos lançando, é ajudar quem está lá. É juntos que nós vamos conseguir, com um propósito maior, mudar o paradigma da sociedade civil. Gente, a gente vê cada coisa lá que nem passa perto da nossa empresa. É balcão de troca. Mas é um balcão de troca que foi acostumado, não é que ninguém é mau. Ou você faz ou você não governa. Então tem que vir de uma sociedade civil pressionando para poder mudar isso. Senão nós não vamos mudar. E tem que ter 50 mil, 60 mil, 70 mil, 100 mil pessoas que estão buscando. É para aprovar isso porque nós queremos, porque é bom para o Brasil. É para tirar 39 partidos, porque é muito. Tem que ter 5 partidos. Se a sociedade não exigir de quem vota, eu não acho que nós vamos mudar esse paradigma. Mas a gente apoia, e você sabe disso, todo esse movimento que está sendo existido, e com muito orgulho, porque que bom que vocês estão mexendo, outros estão mexendo, tanta gente a gente viu mexendo, mas nós temos que entender que a pressão tem que vir da sociedade civil. Não vai mudar esse paradigma se unidos nós não irmos para Brasília, a gente não baixar muitos ônibus lá, a gente não baixar muita coisa lá, e não brigar, mas dialogar com todo mundo, não vai mudar, não muda, porque é muitos anos, Eduardo, de crenças que limitaram isso. É muitos anos de crença. E os partidos, eles acostumaram a negociar. Tá bom, eu voto para vocês. Você não viu, os políticos ficaram 3 meses negociando o apoio agora, para apoiar uma coisa que é bom para o Brasil. 3 meses negociaram. Olha, me dá isso aqui que eu te dou apoio. Me dá isso aqui que eu te dou apoio. É uma coisa que não passa pela nossa cabeça. O que me deixa feliz são os movimentos. Nós vamos apoiar todos para a educação, esse da saúde, todos que precisar. A gente tem ouvido vocês, mas põe uma coisa na cabeça.
Nós temos certeza que sem o apoio maciço da sociedade civil, nós não vamos mudar o que está aí. É muito difícil, é muito difícil. Eu concordo e queria fazer um pedido para você e para todos os outros que estão aqui. A gente, toda pesquisa que é divulgada mostra que a sociedade brasileira quer a renovação política através da renovação de práticas e a renovação de personagens. Nós tivemos uma reforma eleitoral que foi na direção oposta, né? Que fez com que... E a sociedade não estava lá. Por outro lado, a gente tem uma eleição aí daqui a 40 dias. Quando a gente pensa em qual que é o tipo de contribuição que a gente pode dar para esse processo, né? Tem 2 lugares que a gente não pode ficar de jeito nenhum, é em cima do sofá ou em cima do muro, e o outro lugar é apoiar os candidatos que a gente acredita. Abrir as nossas casas, contribuir financeiramente, porque campanha custa dinheiro, e essas pessoas que são os candidatos da renovação não estão sendo prestigiados dentro dos partidos, então eles precisam da sociedade. É muito importante que isso aconteça para que a gente possa encontrar esse ponto de inflexão. E viu, Luísa, eu estou muito otimista, porque em 2014 essa discussão simplesmente não ocorreu. E nós vamos ter, de acordo com a participação da sociedade, uma nova bancada requalificada. E se ela for de 10, 20, já é muito mais do que a gente tinha em 2014. E isso fez com que um projeto de fato começasse. Então, 2018 é o ano da mudança, é quando a gente começa a ver esse ponto de inflexão acontecer. Mas para isso é muito importante que cada um de vocês participe, contribua, se engaje. Não acha que o papel de cada um de nós aqui é simplesmente ir lá votar. A gente pode muito mais que isso. Obrigado. Edu, Jefferson, Luísa, obrigado, Luciano. Obrigado mesmo a todos vocês, tá? Muito obrigado. Obrigado a todos aí, valeu.